Bem-vindo ao programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje você vai acompanhar a terceira e última aula do curso nacional de processo judicial eletrônico para multiplicadores. Você será preparado para lidar com todos os recursos do sistema. Você confere tudo isso agora no programa OAB Nacional. Organizado pela Escola Nacional de Advocacia e pela Comissão Especial de Direito da Tecnologia de Informação da OAB, o curso nacional de processo judicial eletrônico para multiplicadores foi dividido em 3 aulas teóricas. A utilização do processo judicial eletrônico foi tema da terceira aula, ministrada pelo professor e membro da Comissão Especial de Direito da Tecnologia da Informação, José Vitor Lopes e Silva. Através da aula, você será preparado para lidar com todos os recursos do sistema. Falar de portal interno dos advogados, funções, peticionamento, prazo e onde é que a gente clica para cumprir os prazos. Primeiro passo para o PJE, cadastramento. Aqui eu estou mostrando para vocês o exemplo de como é que é lá em Santa Catarina, TRT 12. Link do PJE está na aula de direito, vou acessar. Tem aqui acesso ao advogado e acesso cidadão. Acesso cidadão é por onde o cliente clica para ver a movimentação e nos ligar, porque toda vez que gera um push o cliente liga, né? Isso é normal. Aqui, essa informação provavelmente não tem no site do Tribunal dos Senhores e das Senhoras, dos colegas presentes, mas é possível que exista. Aqui está dizendo que se o advogado já estiver cadastrado no primeiro grau e houve um recurso, acende o processo e também o cadastro do advogado, correto? Não, errado. A Resolução 94 CSJT recomenda que os magistrados tenham 2 certificados digitais. Por quê? O magistrado sem certificado digital, a vara para, né? E o advogado vai comprar 2 também, mais uma despesa para a gente? Minha sugestão para vocês, adquiram o token e gravem o certificado digital nele. A carteira da OAB serve como identidade. Pronto, você vai com a carteira para a rua como identidade, perdeu a carteira, fica tranquilo, você vai poder cumprir prazo porque o seu certificado digital está no token. É mais prático para você, não precisa comprar 2. Olha lá, pessoal, questão do credenciamento. Primeiro, conseguem ler ali? Dá para ter uma noção? Vou descrevendo para vocês. Informações iniciais, tem um checkbox aqui que está dizendo o seguinte: procuradores devem se cadastrar lá no tribunal, não por esse formulário. O PJE não permite, não tem perfil para procurador e advogado ao mesmo tempo. Né? E existe uma realidade no interior do Brasil que é: advogados são contratados para defender órgãos públicos. Então você tem a sua banca e também tem o órgão público. E no PJE não é possível fazer esses 2. Né? Vamos marcar lá, não somos advogados públicos, pelo menos creio que não seja o caso. Vamos entrar no sistema. E agora começa a maratona do certificado digital. Não bloqueio Java, como o Dr. Frederico bem explicou. E vamos utilizar a certificação digital para acessar informações que virão da base da Receita, do Cadastro Nacional dos Advogados também. Olha lá, pessoal, o formulário foi preenchido com informações do Conselho Federal, do Cadastro Nacional dos Advogados ou da base da Receita Federal. Puxou o... Vou ficar por esse ladinho aqui? Não estou na frente da câmera não, né? Puxou aqui, pode fechar o OK ali. Puxou aqui o nome do colega, data de nascimento, nome da mãe, filiação, brasileiro, estado civil? Casado. Olha lá, pessoal. Ele vai digitar o CEP. Toda vez que... Só não clica ainda, tá? Toda vez que tiver essa caixinha, essas marcas horizontais, ok? É um campo sugestão. Então, toda vez que você preencher aqui, tu espera o sistema sugerir a resposta. Não adianta preencher e apertar Tab, não adianta apertar com Enter, somente com o mouse. O sistema sugeriu uma resposta, tu clica com o mouse e ele vai automaticamente preencher as informações disponíveis na base de dados dos Correios. O que falta agora? Número, complemento, telefone e e-mail. Então o colega preencheu os dados de cadastro, vai marcar aqui, incluir processos do push automaticamente. Depois nós vamos ver a utilidade dessa marcação. Vamos adiante. Termos de compromisso do processo eletrônico, processo judicial eletrônico, a doutora Ana Amélia havia falado.
aceitou os termos do PJE, dança conforme a música, aceita a resolução. Então eu pergunto, aceita os termos? Não dá para discordar, se não assinar não acessa o sistema. Então vamos lá, desbloqueio o Java. Nessa versão do Firefox, aqui é a mais recente. A ação, o Frederico deve ter passado, só vou reforçar. O Java agora exibe essa janelinha para você desbloquear. Depois eu vou resgatar uma apresentação que eu faço do curso de ESAGE para mostrar como o Java também pode se comportar. Né? Ou ele aparece aquela janela que nós vimos agora, ou ele aparece como um ícone vermelho ao lado do link. E aí nós vamos precisar, com 3 cliques, liberar o Java para sempre. Ele já deu a assinatura do termo e já está lá, documento assinado com sucesso, não clique em entrar não. Documento assinado com sucesso, acesso liberado ao sistema. Antes de entrar no sistema, e nós também nem esse vamos utilizar, é interessante ponderar essa verificação de ambiente. O pessoal já exibiu para vocês? Já? Só renovando aqui o comentário, olha só. A pedido da OAB foi colocado esse aplicativo de verificação de ambiente. Para quê? Para que você tenha certeza que está utilizando o navegador correto, que o Java e os plugins estão atualizados e que os pop-ups estão liberados. Porque os processos, o processo, a visualização dos autos, o paginador, a sentença, a petição, o despacho, tudo é pop-up no PJE. Se não tiver liberado, você não acessa nada. Então é importante liberar. Aqui não é necessário segurança, não é uma base real. Então eu posso logar com CPF e senha. Daqui para diante é tudo igual ao sistema real de processo eletrônico. Temos aqui o painel. Essas são as informações primeiras que você observa ao entrar no sistema. A home é onde você volta para essa página inicial do sistema. Painel do advogado procurador é onde nós vemos as intimações. Quadro de avisos é isso que nós estamos visualizando. Mas vamos para a prática. Vamos lá, vamos fazer uma petição. Novo processo. É em novo processo, menu processo, novo processo, que nós iniciamos a ação. Novo processo incidental, isso tem ocorrido não só nos processos eletrônicos, em varas híbridas. Normalmente os processos incidentais já começam pelo PJE. Tem a necessidade de verificar no seu estado como o tribunal está tratando essa informação. Então, uma vez instalado o PJE numa vara, em que tenha também processo de papel ali tramitando, todos os novos processos serão PJE e, dependendo do tribunal, os processos incidentais aos processos de papel também serão PJE. É necessário verificar em cada estado. Não protocolado. Bem, processo não protocolado não é processo, né? Mas é aqui onde nós damos seguimento às petições iniciais. Toda vez que você estiver fazendo uma petição inicial e por algum motivo precisou parar, caiu a internet, saiu para almoçar, volta amanhã para o escritório, enfim, tu pode continuar aqui. Como é o sistema web, tu continua de qualquer lugar, bastando ter o certificado digital. Então, por algum motivo, interrompeu a confecção da peça, é em não protocolado que nós damos a continuidade. As demais opções veremos a seguir. Vamos começar então com a petição inicial. Jurisdição. Temos então Navegantes, Joinville, Florianópolis e Chapecó. Vou botar a capital aqui. E vou escolher a classe judicial. Para efeitos dessa aula de exemplos, eu vou utilizar o rito ordinário. Mas você pode utilizar aquele que for necessário. Não tem problema. Ok? Aqui estamos começando o quê? Um pré-cadastro do processo. Todo o trabalho que o serventuário fazia antes, agora é do advogado. Jurisdição e classe judicial escolhidas. Vamos incluir. Agora começou a festa dos botões. Tem incluir, tem inserir, tem salvar, tem gravar. Então é necessário prestar atenção. Incluir, nós vamos incluir no cadastro total. Inserir é para inserir no sistema e depois incluir no cadastro. Então, inserir é para botar informação no PJE, no pré-cadastro. Incluir. Inserir vai direto para o pré-cadastro. Mas vamos lá. Assuntos. Aqui, como nós já vimos alguns depoimentos, cabe divergência. Né? Não tivemos lá em Santa Catarina nenhuma dificuldade nesse campo assunto. Toda vez que o advogado preencheu corretamente isso aqui, com um assunto a mais ou a menos, não houve problema. Mas em alguns estados, sem qualquer fundamento, os magistrados exigem que todos os temas tratados na petição constem deste campo assunto, na exata ordem que foram elencados na petição. Não há fundamento para isso. Né? Muito menos para extinguir processo. Lá não verificamos nenhum tipo de problema. É necessário que os colegas na prática observem.
tá? Muita atenção nisso aqui, para que a gente combata ilegalidades. Qual é a instrução que a gente dá? Coloquem todos os assuntos tratados na petição, ok? Em qual ordem? Bem, estamos verificando a necessidade de colocar na ordem. Coloquei fora da ordem? Não há fundamento para o magistrado negar ou extinguir o seu processo. Não permitam que isso aconteça, ok? Mas se quiserem colocar na ordem, tudo bem. Aqui, a título de exemplificação, eu vou colocar apenas poucos assuntos, só para mostrar que para inserir, basta clicar no ícone adicionar. Ele fica apagado aqui. Se tu passares o mouse, ele aparece. Passou o mouse, aparece o ícone, você coloca o assunto. Não há aqui o botão gravar, nem salvar. Por quê? Ele salva automático. Você procedeu à inclusão de um assunto, ele salva. Se você for a outra coluna e clicar no ícone, ele remove. E já salva também o ato que você praticou. Aqui eu escolho o assunto principal. A peça de vocês terá muitos assuntos. O nosso aqui, apenas 3 a título de exemplo. Partes. Primeira coisa é cadastrar o polo ativo. Depois é que nós vamos colocar os procuradores do autor, até porque o sistema não libera. Basta clicar no nome da parte ou nesse mais verde e te abre a possibilidade. E de cara já temos mais um problema. A parte necessita, ela deve ter CPF. Professor, em qualquer caso? Não. Em caso de perecimento de direito, você pode procurar a Secretaria da Vara e peticionar lá sem o CPF. Ainda não há um recurso para o advogado aqui declarar que não possui o CPF. Essa obrigação está disposta na Lei 11.419. Então, todos aqui conhecem a lei, sabem dessa necessidade, não preciso ficar me repetindo. E também está repetida na Resolução 94 CSJT. CPF. O que eu fiz aqui, pessoal? Comecei a fazer um cadastramento da parte, um pré-cadastro. Então, localizei pessoa física ou jurídica, no caso, pessoa física, a Maria. Acabou o tempo lá. A Maria. Pesquisei pelo CPF dela. Da base da Receita vieram algumas informações. Agora eu vou complementar essas informações. Eu confirmo e o sistema me permite preencher outros documentos. E no próximo bloco, você continua a assistir a terceira aula teórica do curso nacional de processo judicial eletrônico para multiplicadores. O programa OAB Nacional volta em instantes. Adiante com o cadastramento. As informações que estão ocultadas aqui da base da Receita, vieram da base da Receita, estão preenchidas e ocultadas. Por quê? Para evitar que o advogado coloque o CPF e fique fazendo pesquisa no sistema. O próximo processo que eu for preparar para a Maria, já vou poder exibir essas informações, vou poder visualizá-las. Proponho o processo para ela, eu enxergo essas informações. Por quê? Parte do pressuposto que eu já tive acesso a uma procuração para lidar com esses dados. Mas na primeira vez não, eles estão ocultados. Se você tem os documentos, pode clicar na seta. Se você tem esses documentos, por exemplo, carteira de trabalho, e eu quero cadastrar a carteira de trabalho dela, eu preciso do número, a data de expedição, o expedidor, o estado, a situação. Se eu não tiver uma dessas informações, eu não consigo inserir a carteira de trabalho aqui. Mas, professor, eu tenho algumas dessas informações, coloque na petição. Se você não dispõe de todas para inserir nesse cadastro, insira sempre na petição. Isto aqui é um pré-cadastro. Então, se eu estou botando nome, endereço, CPF, são dados que devem constar da procuração e da petição inicial. Tá? É só um lembrete ao sistema, estatisticamente, o que nós estamos preenchendo aqui. A petição continua bem fundamentada, bem preenchida, com a qualificação da parte. E vamos inserir a parte autora. Cadastrar a autora. Agora é o momento de cadastrar os procuradores da parte autora. O primeiro é aquele que peticiona. Os demais são cadastrados automaticamente neste momento. Cadastramento do polo passivo. Vamos adicionar as partes. Aqui, nem sempre eu tenho acesso ao CPF ou CNPJ do reclamado, correto? Então, aqui eu não estou obrigado a informar esse documento.
Posso, inclusive, dizer que desconheço esse documento, que não conheço nenhum outro documento de identificação. Nos abre a possibilidade de editar novas informações, especialmente o endereço. Pessoal, é óbvio que todos aqui tomam essa cautela, mas nunca é demais lembrar. Preencham corretamente o endereço para que a citação chegue. Outros participantes. Vamos clicar aqui no mais. Eu posso selecionar, aqui o sistema me permite. Leiloeiro, litisconsorte, perito, representado, representante terceiro interessado. Vamos agora para características do processo. Aqui nós vamos fazer um alerta ao sistema quanto a essas informações. O colega vai precisar fundamentar e subsidiar, trazer documentos para comprovar o que marca aqui. Então, se há pedido de segredo de justiça, coloca sim, seleciona o fundamento, fundamenta na petição e, se necessário for, junta documentos, ok? É só um lembrete, se houver pedido de segredo de justiça, marca ali. No caso do nosso exemplo, não vamos pedir. Justiça gratuita, bem, praticamente todo processo trabalhista vai marcar isso aqui, né? Então não vou perder muito tempo explicando essa situação. Pedido de liminar ou antecipação de tutela. Muito atenção, pessoal. Não adianta pegar uma fonte vermelha, tamanho 72, botar lá na frente do texto da petição. Não é isso que te faz chamar, não é isso que faz chamar a atenção do magistrado do pedido de liminar ou antecipação de tutela. É marcando aqui. Valor da causa. Eu selecionei o rito ordinário. Vou gravar. Posso fazer isso? É compatível? O R$9.000 com rito ordinário? Não. Não, mas vou gravar mesmo assim. Olha lá. O sistema me informa. Adeque o valor da causa. Posso gravar? Posso gravar. O que vai acontecer? O processo vai, na hora, concluso ao magistrado, para despachar a respeito do valor da causa. Coloquei as informações e estou diante de um botão gravar. Vou clicar ali. Ah, mas professor, preenchi tudo, fui lá adiante, fiz a petição, cliquei lá na aba processo, assinei digitalmente petições e documentos, posso protocolar? Não, porque você não preencheu o valor da causa. Por quê? Porque você não gravou. Então pronto, preencheu essas informações, grava. Agora está registrado no pré-cadastro do processo. Não esquece de gravar. Antes de ir à petição, que vai nos tomar mais tempo, vamos às informações. E aqui você fala onde foi prestado o trabalho, né? Já que as informações são do Rio de Janeiro. Então, unidade da federação eu seleciono no menu. O município eu digito, espero o sistema sugerir e clico com o mouse. A atividade econômica, clico nesse botão azul e para expandir eu vou na seta. Né? A título de exemplo vamos pegar qualquer uma, mas há também a opção diversos. E novamente vou gravar. Como bem lembrado pelo colega, na aba características nós podemos selecionar as prioridades do processo. Falência, idoso, deficiência, né? Basta selecionar aqui e incluir no cadastramento, fundamentando na petição. Ok? Informações da Justiça do Trabalho já preenchemos e salvamos. E antes de chegar na petição, vamos dar uma boa olhada no resumo do processo. Tenho aqui a jurisdição, no caso Florianópolis, valor da causa. Temos só 3 assuntos elencados nessa petição, mas o de vocês terá todos os assuntos, preferencialmente na ordem. Não há obrigatoriedade, exceto no Tribunal do Mato Grosso, que já há resolução a esse respeito. Posso protocolar? Não, não tem petição nem documentos ainda. Então vamos lá. Esse é o campo de peticionamento. Quem não conhecia, passa a conhecer. Quem já conhecia, já está acostumado com o problema. O que nós estamos verificando aqui? Estamos diante de um editor de texto? Não, de um editor de site. Quem já mexeu minimamente com a internet sabe que isso aqui é um editor de blog, é um editor de página da internet. E como editor de página da internet, utiliza linguagem de programação de web, de página. No caso, o HTML. O Word tem o seu formato próprio doc, não é um formato web. O que eu preciso fazer para trazer minha petição para cá? Converter para formato web. Então, primeira dica de peticionamento no PJ é: 1. Nunca, jamais trabalhem nesse editor de texto. Trabalhem no editor de texto do seu computador. Qual é a dica do professor?
antes de chegar no editor de texto. Olha lá. Temos 3 botões aqui de colar. Tem o colar normal. Copiei do Word e colei aqui. Vai funcionar? Não. Tem o colar como texto simples. Ou seja, vou perder toda a formatação do meu texto, mas os caracteres vêm. Vai funcionar? Às vezes funciona. Agora vamos lá, vamos lá. Tem o colar copiado do Word. E agora, funciona? Não. Não, porque importa também caracteres e dá problema. A linguagem daqui é HTML, certo? Então vamos lá no editor de texto, vamos fazer a nossa petição e vamos salvar como HTML. Pronto. Copio lá e colo aqui. Livremente eu posso editar o meu texto. Saiu do alinhamento, eu realinho novamente. Faltou um negrito, eu boto. Mas normalmente o que vai acontecer? Ficarão salvas as configurações. Coloquei o arquivo da petição. Selecionei o tipo de documento e a descrição. Quando os colegas falavam que é necessário catalogar os documentos, é a isto que se referiam também. É necessário organizar nos tribunais onde não se segue a ordem de upload, mas a ordem alfabética, como a colega botou aqui, é necessário, então, organizar por um prefixo e colocar no tipo de documento o documento correto em relação ao seu conteúdo. E não saia daí, no próximo bloco voltamos com mais uma parte do curso. A gente volta já! Vamos lá. Coloquei a descrição correta, utilizei um prefixo para organizar os documentos na ordem alfanumérica, tipo também, e vou inserir no processo. Levamos aqui uns 15 minutos debatendo um documento, são 300. Como é que faz? Junta todos. Até qual limite? Reitero a posição que a Ana Amélia já passou. Qual é o limite da razoabilidade? O que é grande volume, minha gente? Grande volume é aquilo que você entende por grande volume. Mas grande volume não podem ser 10, 40, 50, 100 documentos. Penso que tem que ser um pouco mais. Você vai julgar isso. Aqui eu posso e devo juntar todos os documentos do meu processo. Desnecessário a gente juntar tudo aqui, fazer essa organização, né? Basta apenas um documento. Minha recomendação, gravem a cada documento juntado. Lá no campo processo, temos agora os assuntos que foram inseridos e temos o que? As petições. Documento e petição. Lembrando que no processo de vocês o número será bem maior. Olha lá, posso visualizar o documento, posso excluir o documento, há uma certidão da juntada dele, e posso assinar o documento. Assinei petição e documentos, no caso, todos os documentos. Posso mexer na minha petição? Não. Posso inserir novo documento? Não. Posso excluir documento? Posso. Está ali a lixeira. O próximo passo, protocolar. Diferente de outros sistemas processuais, o PJE já te intima da audiência que já está marcada, o processo está numerado, distribuído, audiência marcada para 27 de agosto, às 14h10, na terceira vara do trabalho. Muitos sistemas de processo eletrônico, aqui o PJE é uma grande evolução, em razão de outros sistemas. Por quê? Compara com o sistema que tem lá no Sul. Você propõe a ação é distribuída para a vara e pautada. Daí você é intimado da pauta. PJE não, tu já está intimado. Pessoal, copiei o número aqui. Eu estou peticionando com o meu CPF. Então agora eu vou sair do sistema. Já protocolamos a ação. Ela já está distribuída. Vamos dar um logout. E vamos acessar o PJE com cadastro de outro advogado para fazer a contestação, a visualização do processo para fins de honorários e a habilitação e contestação. Vamos utilizar os demais menus do sistema. Pesquisar, consulta pública e processo de terceiros. Consulta pública é um atalho para aquele menu lá, consulta de cidadão. Para tu não ter que sair do sistema para fazer o acesso do cidadão para ver uma consulta pública, tu vai em pesquisar consulta pública. O que é o acesso de terceiros? É a visualização de processos de outras partes, no qual você não se vincula. Posso olhar por ali? Posso. Recebi uma citação do meu cliente.
Olha o tamanho do número da citação que eu estou selecionando aqui. Essa é a chave de acesso ao processo. Ela virá no corpo da citação. Como é que eu faço para visualizar esse processo? PJE. Pegou a chave de acesso? Vem verificar a autenticidade do documento digital. Cola aquela chave de acesso aqui e consulta. Agora começam as dificuldades, como se antes não tivesse nenhuma. Vai abrir um pop-up. Mais uma vez a importância do pop-up estar liberado. Esse pop-up vai trazer os documentos do processo. As informações básicas do processo e os documentos que estão lá colocados na petição. Como é que eu visualizo eles? Um a um. Copia a chave de acesso do documento, volta na tela anterior, cola e visualiza documento por documento. Gente, outras opções, solicitar habilitação. Peguei o número dos autos. Imagina. Só que peguei o número dos autos, já lhe dou a palavra. Venho em processo e solicito habilitação, eu vou ter acesso à habilitação do processo. Digitei o número do processo, pesquisei, ele me respondeu com apenas um processo. Pessoal, muita atenção. Se você digitar naquele campo de processo do número, parte do número, e pesquisar, por exemplo, vou tirar o ano, olha quantos processos ele localizou para mim com o mesmo número inicial. Então, muito cuidado para não se habilitar no processo errado. Vamos escolher o nosso cliente. Posso marcar o autor? Não. Só posso marcar o reclamado. Quantos? Se tiver 3, tu vais advogar para os 3, marca os 3. Aqui você está dizendo ao sistema, quero me habilitar em favor daquela parte reclamada do réu. Declaro se junto procuração neste ato ou se juntarei no prazo legal. Ou seja, o primeiro advogado a se vincular àquele reclamado é habilitado automaticamente, independentemente de procuração. E o próximo passo é juntar a procuração, como na petição. Faço aqui um pedido de habilitação. Pedido esse pro forma, porque a habilitação é automática. Minha, do primeiro peticionante habilitado. Mas se eu estou juntando procuração e outros 3 colegas de escritório estão na procuração e eu quero que eles sejam habilitados no PJE para este processo, lembrando que eles têm que estar cadastrados no sistema, eu vou colocar aqui na minha petição de pedido de habilitação o CPF do colega e o nome. Farei uma listinha, uma rápida petição minúscula, pedido de habilitação, vem poder me dar essa requerer habilitação minha e dos colegas abaixo já colocados na procuração. E coloca CPF e nome, digita isso. Por quê? Se eu juntar a procuração na petição, lá em PDF, e não citar os meus colegas aqui, o serventuário vai ter que ir lá, abrir o PDF, olhar e digitar manualmente. Se ele puder copiar e colar, é mais fácil para você, ele vai atender o teu pedido mais rápido. Vamos incluir o documento e assinar digitalmente já protocolando. Aqui não há protocolo, né? Não há um movimento de assinatura e outro de protocolo. Assinou digitalmente nesse campo, a petição já estará nos autos. Olha só, pessoal. Feita a habilitação no processo do Zezinho da padaria, esse processo vai estar disponível no painel do advogado. Vamos visualizar o processo? Novamente uma pop-up. Gente, audiências ficarão marcadas aqui, expedientes, que são os prazos dos documentos expedidos, ficarão anotados neste campo. Acesso de terceiros, então, no caso, se um terceiro acessar meu processo, fica registrado aqui, desde que esse terceiro seja um advogado habilitado, né, pesquisando na pesquisa de terceiros com certificação digital. Não acontece isso para promotores e magistrados. E no próximo bloco você continua a assistir a terceira aula teórica do Curso Nacional de Processo Judicial Eletrônico para Multiplicadores. O programa OAB Nacional volta já!
Prazos no PJE. Doutora Ana Amélia bateu bastante nessa questão. É diferente do que a gente está acostumado. Quem não viu o painel de advogado é esse aqui. A Lei 11.419, de 2006, diz que é possível fazer a intimação do advogado de duas formas. Diário da Justiça eletrônico e portal, para aqueles que se cadastraram. No ato do cadastramento do PJE, você concorda com esta forma de intimação. Então, a vara insere a intimação no painel do advogado. Deste dia, correm 10 dias para você abrir o prazo manualmente. Então, a vara vai inserir a intimação aqui no teu painel, ok? E dessa data da inserção, correm 10 dias para você manualmente abrir a intimação. Se tu não abrires a intimação manualmente, após o 10º dia, ocorre a abertura automática. E aí você terá o prazo anotado naquele despacho para se manifestar. Então, tem que entrar no sistema para conferir se foram inseridas algumas intimações para você tomar conhecimento. Como é que eu abro esse prazo? Lá no movimento do processo, Fred, só um minutinho. Lá no movimento do processo, aqui no painel ou em qualquer outro lugar que seja possível verificar a intimação, ela vai estar fechada com essa lupinha vermelha. E não há jeito de tomar conhecimento dessa intimação se não for abrindo o prazo. Diferentemente de outros sistemas de processo eletrônico, por exemplo, o EPROC, em que é possível, via consulta pública, acessar o teor da intimação, aqui não dá. Tem que abrir a intimação para ver o seu teor. Para abrir o prazo, eu clico na bolinha vermelha. Assim como o filho, prazo não se abre por acidente. Olha lá, tem um sim e um não. Tem certeza que quer se dar por intimado? Né? Tenho. Bota sim. E esse processo vai mudar de posição. Só para a gente ter certeza. Olha lá. Qual que é o número que está ali? Quem está mais perto? 36. Então eu tenho um processo pendente e 36 já com prazo, sem prazo ou prazo aberto. Vamos abrir o prazo, pessoal? Olha lá. Abrir o prazo. Claro, aqui é um prazo de teste. Não vamos ter despacho nenhum. Pronto. Visualizei meu prazo. Digamos que seja uma manifestação em 5 dias. Tenho aqui um prazo que eu abri. É o processo que nós acabamos de verificar. Deixa o sistema carregando aqui. Como é que eu cumpro o meu prazo? Vou até abrir o processo para mostrar para vocês onde não se faz. Gente, tive acesso à intimação. Digamos, manifestação em 5 dias de qualquer documento do processo. Eu posso vir aqui anexar uma petição me manifestando a respeito da intimação do documento? Posso, mas não devo. Por quê? Eu não vou fechar o marcador, eu não vou encerrar. Eu até me manifesto no processo, mas aquele marcador que não teve resposta vai dar decurso de prazo. E aí o cliente vai te ligar meio furioso. Né? É automático do sistema, então não é aqui que eu faço. Se eu abrir um prazo, eu clico no responder. Eu venho no meu painel de advogado, localizo a intimação do que eu quero me manifestar e clico neste responder. É aqui que eu cumpro o prazo. Porque daí eu encerro o marcador e não permito que o sistema lance a movimentação de curso de prazo. Ok? É importante isso, porque os colegas têm se incomodado com isso e muito. Olha lá, cliquei no responder, descrevo a peça que eu vou fazer de acordo com a intimação, e aqui a gente já entra no recurso, porque essa intimação podia ser uma sentença. E como é que eu recorro de sentença? Eu acho a minha manifestação própria, se eu vou para embargo, se eu vou para recurso ordinário, e aí você julga qual é a peça apropriada para aquela sentença que você quer fazer. Ok? Cadê aqui o recurso? Recurso adesivo e recurso ordinário. Marquei recurso ordinário, descrevo recurso ordinário, junto à minha petição, anexo documentos no caso de necessidade e faço o protocolo do meu recurso. Gente, prazo eu atendo pelo responder. O recurso, contestação, inicial, manifestações, todas pelo editor de texto. Não fogem à regra. Ok? Toda vez que for inserindo uma intimação, vai estar ali. O teu adverso, parte adversa, tomou ciência, cumpriu
Olha lá o prazo legal, o fim do prazo, o sistema conta. Gente, prazo comum. Foi inserida a intimação no painel de autor e de reclamante e reclamado, ok? Então, foi inserido no mesmo dia, hora, minuto e segundo. Eu e José Geraldo, eu sou do reclamante, você é do reclamado. Tenho 10 dias corridos, temos 10 dias corridos. Pessoal, só peço silêncio um pouquinho. Temos 10 dias corridos para abrir a intimação. Eu abri no segundo dia, você abriu no 8º. Quando eu abri no segundo dia, só eu tenho ciência da intimação. Só no momento que Zé Geraldo abriu lá no 8º, é que foi lançada na movimentação do processo a intimação. Então, se o prazo é comum e o primeiro que abriu, só ele toma ciência. Não vai nem para a movimentação do processo. Somente quando o segundo advogado abriu o manual ou automaticamente, é que essa intimação é lançada na movimentação do processo. Então não há vantagem para a parte adversa quando a outra abre o prazo, ok? No prazo comum. Vou lá, petição de acordo. Eu assino, o colega assina. Nós pegamos e fazemos um protocolo. Está acordado o processo. O juiz pode ou não dispensar a realização de audiência para homologação e está feito o acordo. PJE. Quem peticiona é que se manifesta. Não é o teor do documento, é quem peticiona que se manifesta. Os dois devem peticionar. Ah, mas professor, o advogado está declarando que aquele documento é verdadeiro e com o uso da certificação digital, a boa-fé processual, a regra do PJE é quem peticiona é que manifesta a vontade. Quer pegar uma petição de acordo no papel e colher a assinatura dos colegas advogados? Faça. Mas pro PJE, enquanto a resolução não altera, recomendação do professor, os dois peticionam, né? Só que no PJE é o seguinte, se eu peticionar, eu e você assinamos aqui, eu vou lá, faço uma petição de juntada dessa peça de acordo e coloco nos autos. Está lá nos autos. Automaticamente você tem vista, porque está disponível. Você entra e se manifesta dizendo de acordo, concordo com os termos. Ambos se manifestaram, mas a resolução manda que ambos se manifestem. Agora, está padronizado isso? Não. Tem magistrado que aceita que apenas um advogado junte. Tem magistrado que solicita que os dois advogados das partes adversas peticionem. Processo eletrônico tem ofendido as prerrogativas dos advogados. E reitero, vocês estarão instruindo advogados no Brasil inteiro de que processo eletrônico é uma forma de instrumentalizar, é um meio novo para o rito processual. Reitero, alertem os advogados para que fiquem atentos, para que registrem os problemas e para que tragam a OAB. Não chega do advogado ir para reclamar para o tribunal. Muito embora CSJT esteja ouvindo seccionais e Conselho Federal, nem sempre encontramos o mesmo canal de diálogo nos estados, ok? Então, peço para os colegas, façam um trabalho pelas comissões, em parceria com as ESAs e com a ENA, de qualificação desses colegas, alunos, repliquem nas seccionais a informação. Advogado, venha para a OAB, reporte os problemas de todos os sistemas, não só PJE, para a ordem. Com a participação de vocês, vamos chegar no processo único, chega de 46 sistemas, e funcional e estável. Ok? Muito obrigado. E nós ficamos por aqui, mas na semana que vem estaremos de volta com mais um programa OAB Nacional.